Parece brincadeira. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Fer Sugano. Comigo tudo bem, na graça de Deus, obrigada. Hoje eu vim falar aqui com vocês porque tá acontecendo algumas coisas aqui e aí eu falei, vou ligar a câmera e vou conversar porque talvez não seja só eu. Ai, bati aqui, desculpa. E aí, então é sem roteiro, mas vamos lá. Eu queria perguntar pra vocês, assim, se você já precisou fazer alguma coisa, mas aí tinham outras coisas impedindo que você fizesse isso, sabe? É o que tá acontecendo, sabe? Aqui por esses dias tem tido muito barulho mesmo, sabe? Eu moro em um condomínio e a gente sempre conseguiu lidar com as situações, com os barulhos, com tudo ao redor, sem muitas distrações, e também, claro, né, se tá barulho, espera um pouco, o carro tá passando, a moto tá passando, um lá buzinou, o outro gritou, o outro, sei lá, fez outra ação, e aí, ou tá falando ou tá saindo aqui no áudio, tá tudo certo, né, a gente sempre para. Tô falando da gente, é porque acho que eu tô pensando assim, que não é só comigo que acontece isso, sabe? Deve ter muito mais gente que acontece aí, né? Ó, moto. Mas tem dias que a gente precisa de um pouquinho mais de silêncio. E aí a gente fica pensando assim, poxa, e o bom senso? Porque as coisas externas que estão fora, tudo bem, né? Deixa eu ligar essa luz aqui de baixo, porque eu gosto tanto dessa luzinha aqui. E ela tá apagada hoje. Acendeu? Acendeu. E aí então eu fiquei pensando, há dias que não dá. E aí eu fiquei pensando ainda mais, será que é só comigo que acontece? Lógico que não, né? Fala aí vocês, que são criadores de conteúdo, que gravam e precisam aguardar os barulhos externos. Mas o mais complicado mesmo é quando o barulho é aonde você está, né? Aonde as pessoas moram, onde eu moro, e aí não há bom senso. Aí é complicado, mas as coisas estão se resolvendo por aí e vamos ver como é que vai ficar. Então me diz aí você também, se você passa por isso, como é que você trabalha na sua criação de conteúdo, se você precisa também esperar os barulhos externos passarem, se você fica triste, se você fica pensando assim, não dá, não dá pra continuar assim, não dá pra fazer conteúdo, e desistir acho que não é o caso, né? Mas já aconteceu com vocês quererem desistir porque tá muito difícil? Deve ter acontecido, né? Eu não tô assim me recordando agora. Não, até então, assim, eu acho que não tem nada, assim, que ainda me fez nesse sentido, né, de barulhos externos. Nada, assim, que me fez, assim, eu quero parar, porque eu sempre consegui realmente conciliar os barulhos. Mas agora, nesse momento, tá um tanto complicado mesmo. Então, vale aí, né, a nossa conversa para que a gente também pense um pouco mais sobre isso. E reflita mesmo, porque é complicado, né, gente? A gente que trabalha em casa também precisa dessa colaboração, muitas vezes, das pessoas que estão dentro. No caso, eu moro em condomínio, então, assim, existe o bom senso geral do condomínio, né? De que as pessoas consigam ali conversar, ouvir sua música, ou fazer seus barulhos, mas que não interfiram na vida de outras pessoas, né? E estando em condomínio, tem as regras. Então a gente sempre tá ali procurando ser amparado por essas regras também, para que a gente consiga caminhar com as nossas coisas, né? Me conta aqui de vocês. E aí, aproveitando para falar dos barulhos externos, tô aqui pensando nos barulhos internos. Como é que fica, né, aqui dentro da gente quando alguma coisa não tá legal, alguma coisa não tá organizada? Vocês conseguem seguir mesmo assim? Como é que vocês fazem para se organizar aqui dentro? Sei lá, eu, por exemplo, lido com ansiedade, então tem situações que a gente precisa resolver, a gente sabe que precisa agir, a gente sabe que precisa dar-se um jeito, né, para que essas coisas sumam, mas ao mesmo tempo não acontecem.
E eu tenho visto muitas booktubers que, para quem não conhece o termo, são as pessoas que falam sobre livro na internet, desabafando, né, conversando sobre isso. E eu acho muito legal conversar sobre isso, mas ao mesmo tempo eu acho assim, nossa, quanta exposição. E aí eu fico pensando, mas eu também me exponho, né? Tô eu aqui falando que eu lido com ansiedade, eu lido, gente, desde criança. E algumas coisas se resolvem, lógico, sempre trabalhei, outras não, outras são bem complicadas. E eu até fui ler aquele livro Mentes Ansiosas, da doutora Ana Beatriz, vou deixar ele aqui para vocês na descrição. E ela fala muito sobre isso, né? E parece brincadeira, porque até eu fiz um vídeo falando sobre o livro, vai sair em algum momento, também tô guardando ele, porque nós vamos chegar aí o Setembro Amarelo, né, que fala justamente sobre essa questão da ansiedade, depressão, então a saúde mental. E aí eu fiz esse vídeo também pensando em jogar ele lá pra frente por conta disso. Mas tirando isso, há tantas outras coisas que a gente pode pensar, pode refletir. E sobre isso, né, às vezes é uma situação pequena que acontece, mas a gente pensa em tantas coisas, né, é aquela ramificação, sabe, das árvores que vão acontecendo assim, e aí são folhas que vêm pra cá, são folhas que vêm pra lá, e aí você fica pensativo, como é que vai resolver, né? Tem coisas que se resolvem rápido, tem coisas que não, que demoram, bastante tempo para serem resolvidas. E nesse momento parece que deu uma silenciada por aqui. E eu tinha outros conteúdos para gravar. E geralmente isso não acontece, porque os barulhos eles são assim esporádicos, pontuais, que dá tempo, igual eu falei, de esperar o barulho passar, as coisas suavizarem, amenizar, e aí eu consigo fazer a gravação de conteúdo. Mas nesse momento, por exemplo, agora as coisas deram uma acalmada, mas vamos ver como é que vai ficar. E eu espero, assim, realmente que tanto os barulhos internos quanto os externos que aconteça por aí não tire essa nossa vontade, né, de seguir em frente, que a gente consiga realmente esperar, ter paciência, que as coisas se ajeitem, que a gente fique bem com os barulhos externos e com os barulhos internos, para que a gente possa gravar nossos conteúdos ou fazer qualquer outra atividade que a gente tenha para fazer, para que a gente não pare, né? Porque a vontade que dá muitas vezes é que a gente pare. E a gente não pode parar, a gente tem que seguir, né? Isso às vezes entristece um pouco a gente, porque a gente sabe que não dá para controlar tudo. A gente muitas vezes quer controlar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas a gente realmente não tem esse controle. E é igual meu esposo sempre fala, né? Vamos focar naquilo que a gente pode controlar. Mas às vezes a gente realmente não consegue ter essa paciência e observar, analisar aquilo que a gente pode ou não pode controlar. O que a gente pode controlar, a gente tem tomado meios para isso, aquilo que a gente, né, ação para isso. O que a gente não pode controlar, a gente respira e tenta seguir, mas olha, não é fácil, né? E as questões internas também que acontecem com a gente no mesmo sentido aí, né? Aquilo que a gente pode controlar, a gente vai para frente e tenta seguir. Aquilo que a gente não consegue, a gente simplesmente pensa, tá bom, as coisas vão se resolver de alguma forma, porque tem que ficar bem, né, gente? A gente tem que conseguir. Então, coloca aqui nos comentários, participe também, porque esse é um papo bem sincero que eu trouxe hoje, algo que estava deixando um pouco eu ali incomodada e quis partilhar com vocês, para vocês verem também que essas coisas acontecem e não acontece comigo, né, que vivo sorrindo aí, vivo trazendo a minha forma aqui de interagir com vocês baseada na alegria, mas tem hora que realmente não dá vontade de realmente parar tudo e falar, ai, não dá, chega, joga tudo pra cima, né? Mas depois a gente pensa de novo, não, vou voltar porque vai dar tudo certo, tá bom?
Muito obrigada pela companhia de vocês, obrigada por vocês terem me ouvido. Um super abraço e até mais. Lembre de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo com quem você desejar. Vocês são muito bem-vindos e bem-vindas aqui.